Olá, queridos! Olá, queridas! Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco, né? Muito obrigada pela escolha. A gente vai fazer essa conversa valer a pena, não é, Conceição? É verdade, Mirtz. É um prazer estar aqui com você. Como sempre, é maravilhoso poder ter você conosco, não é, Mirtz? E que seja um momento agradável para nós. Hoje a gente vai falar, mais uma vez, sobre a presença de Deus. Sim. E sabe por quê? Algumas pessoas, de tanto ouvir falar sobre a presença de Deus, elas chegam com alguns questionamentos. Então tinha um assim que é, eu resolvi reportar que ela disse, olha, eu nunca senti a presença de Deus. Eu queria sentir, mas eu nunca me senti nas nuvens, nunca tive arrepio, nunca tive isso. Enfim, ela começou a descrever sensações Sim. físicas. Que se espera, né? Aí ela, no fim, ela disse assim, na verdade, eu nunca assim chorei, nem chorar eu chorei, pensando em presença dele. Então eu falei, ó, será que é a única maneira de se perceber a presença, né? Será que só tem essa experiência de... Porque a gente não está anulando essa, Sim, né? É uma sim, possibilidade sim, sempre, né? sim. Ele trabalha de muitas formas. É. Mirtz, a própria Bíblia diz que não, né? Hum. Tudo que vem, por exemplo, é difícil dizer que alguém não sentiu essa paz gostosa que Uhum. Deus dá, essa sensação gostosa que você tem de que foi perdoado, que não se acusa, de mudança de vida. Tudo isso é presença de Deus, né? Então, Esses Conceição, frutos que vêm é, da presença, né? isso que eu achei muito interessante que uma pessoa colocou quando Uhum, conversava, ela falou, eu senti a presença, e a maneira dela sentir foi exatamente essa que você colocou. Ela falou, eu sabia que ele estava presente, porque eu senti vontade de confessar um pecado meu, sim, né? Então sim. é interessante também a gente ver que tem Falar sobre isso, essa vertente da presença. Ele falou, sim. eu sinto que Deus está presente quando é, eu sou impulsionado a confessar meu pecado, Isso, aham. enfim, né? Ter esse tipo também é uma possibilidade, né? Isso que hoje, falar sobre a presença de Deus é um privilégio, Mirtz. Sabe Uhum. por quê? Isso é tudo que Deus deseja desde que Ele criou o homem. Ele desejou o homem na presença Sim, dele para desde o ficar. princípio. Toda a Bíblia leva a gente à presença de volta. E tudo que o inimigo de Deus tenta fazer é te tirar da presença, porque é na presença mesmo que você vê a tua condição de pecador, que se arrepende, como você falou, que você sente que você está sendo cuidado com Deus através dos frutos do Espírito, né? Gozo, alegria, paz, alegria no Espírito. Tudo isso vem da comunhão e da É, intimidade, da e presença. colocar assim, porque colocar dessa maneira, num próprio culto, a pessoa vai no culto e diz assim, porque eu acho que é mais uma maneira de falar, não sei, Sim, porque às vezes ela diz assim, ai, hoje eu senti demais a presença de Deus. sim, Ai, que... Aí ela também tem tempos onde ela realmente pode dizer assim, nossa, eu não senti a presença de Deus. sim, Ora, bom, primeiro a gente sabe que por causa da onipresença ele está ali. sim. Onipresença ele está ali. E A também presença manifesta, se sim. ele encontra ambiente, também está ali. Se eu perceber ou não, o problema fica mais comigo do Sim, que com ele, né? exatamente. Até porque, Mirtz, eu fico com o que a palavra diz. A palavra diz que ele jamais nos abandona. Então, ele está presente na nossa vida, em todos os momentos, ele está presente. O problema é se a gente está nele, né? Então, aquela questão daquela comunhão, daquela intimidade que você está com Deus, né? Ao ponto de, às vezes, até chorar mesmo. Pois, Ou não sim, precisa nem ser no a culto, na experiência hora vai da ser bem, bem, oração. bem individual, né? Cada um tem a sua. Outro dia nós já falávamos, eu não sei se eu estava com você ou com quem eu estava, Sim, é, que às vezes, por exemplo, o Sam está dirigindo, eu estou do lado dele, às vezes a gente está conversando, às vezes está ouvindo um louvor, às vezes está em silêncio. Aí isso acontece muito, de repente ele fala assim, estou sentindo a presença de Deus coisa aqui. linda. Aí, no começo, eu sempre pensava assim, pois é, eu não tô, porque ele falou sentir.
Sente, eu sei que tá e tudo mais. Aí, Não, né? mas sabe o hábito que eu desenvolvi foi assim, cada vez que eu ouço ele falar assim, tô sentindo muito forte a presença de Deus aqui, eu fecho meus olhos e falo, eu também quero sentir, né? Isso, Então, eu quero é, aproveitar essa presença aqui, eu quero isso. buscar alguma coisa, E né? é uma coisa pessoal. Eu, É. por exemplo, às vezes em momentos de oração, eu sinto um perfume. Uhum, E eu sei que é o perfume da presença. uhum. É muito pessoal. É É muito, muito isso a pessoal. gente E sabe. a minha netinha, e várias outras ocasiões, eu sinto a presença de Deus Uhum, forte só de falar disso. uhum, Mas minha netinha, por exemplo, me perguntou semana passada, vovó, como assim uhum, que você fala que Deus fala todo o tempo uhum, com você e ele nunca falou uhum, comigo? A uhum. experiência dela. É. Eu falei, Laura, Deus é Deus. Ele fala e faz as coisas do jeito dele e tem o Uhum, seu jeito pessoal de falar com cada um. uhum, Mas uma forma que Deus fala muito e uhum, você sente a presença dele é quando lê a Bíblia. E eu achei uma graça, porque aí à noite ela deitou na minha cama, pegou a Bíblia dela, né, e começou a ler. Ela mal aprendeu, uhum, tá aprendendo, né, mas letras grandes que eles têm, ela pegou a Bíblia e começou a ler, 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 e eu só observando. Dali a pouquinho ela fechou a Bíblia e falou, vovó, Deus falou comigo. uhum, Então, quer dizer, você conduz, por quê? Porque ela entendeu um texto bíblico, um uhum, pedacinho ela entendeu. Então, a presença de Deus é a presença do Espírito, né, Mertz? Então, a presença do Espírito traz revelação da palavra, traz essa alegria que você fala que a gente sente, às vezes, num grupo maior de irmãos, como aconteceu em Pentecostes. é. Então, existem várias formas de você sentir a presença de Então, Deus. e a pessoa quando está tentando entender isso, quando ela tem questionamento, porque isso não é questionamento de Laura, é questionamento De todos de os adulto, de santos. É, pessoas que não sim. têm, né, diferente, Uhum, por uhum. isso que a gente conversa. Sim, E é porque aí ele vai para a Bíblia e a gente vai ver que na antiga aliança, a maneira de Deus manifestar a presença era muito visível, sim. né? Era, então, ou Era a ele glória Shekinah era, mesmo. então, e era tão assim que Deus vinha e o povo tinha até medo Sim, era assustador às dessa vezes. É, presença. é. E eu acho, eu me coloco, porque Moisés não, né? Moisés aceitava, a gente Sim, lembra, quem é o outro que ficava lá atrás da tenda, ele não chegava perto, mas ele... é, Josué, né? sim, sim, Mas é assim, eu acho que tem que assustar, porque não é uma coisa normal, né? sim. O meu marido que sempre diz que às vezes ele está num local, num grupo, né? E a pessoa fala assim, olha um anjo ali, olha três ali, olha quatro ali. Ele fala, gente, quem está vendo anjo desse jeito, ele não duvida que esteja, não pode falar com essa naturalidade. Na É. hora que você começa a ver, você tem que fazer igual Isaías, Se você tem que prostrar, sim, prostrar, se render, né? sim. Porque é Porque é maravilhoso. uma coisa que é uma experiência que vai ser dada a você. A Bíblia Sim, diz que o pessoal mesmo que Deus vinha, o pessoal ficava lá no arraial, né? sim, Porque eles adoravam a Deus à distância. Eles tinham sim. medo Medo da dessa presença. presença, E né? muitos hoje, Mirtz, eu vou dizer para você, porque o Novo Testamento é o cumprimento do Novo. Nós sabemos que o Senhor Jesus cumpriu tudo que ele prometeu no passado, vindo, morrendo por nós, né? Levando a gente de volta à presença. E na presença de Deus, a gente é visto, a gente é julgado, a gente é corrigido, a gente é tratado, a gente chora, a gente sofre, a gente se arrepende, pede perdão, é queimado pelo fogo de Deus. Isso é tudo presença. Então tem muita gente hoje que tem medo disso, Pois é, então né? talvez até por isso, porque você vai ficar exposto, né? Sim, Você não vai, você foge da sim, presença, porque talvez lá no íntimo você se ache indigno, sim. saiba que alguma coisa vai Tem que mudar. ter que mudar, vai ficar Sim, exposto, né? sim. Então aí fica igual o povo do Do antigo. antigamente, ficar à distância, adorando a Deus à Sim, distância, né? sim. Então, agora, para buscar essa presença, eu vou pegar ainda no Velho Testamento. Êxodo 33, começando no 15, diz assim: Então Moisés lhe disse: Se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá, agora que eu tenho achado graças aos teus olhos, eu e o teu povo?
Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Que, que, Que a olha, presença de Deus que coisa faz. interessante. Ele falou assim, olha, Deus, sabe, o que nos diferencia de todo o Tudo resto do mais. mundo é o fato da tua presença Sim. estar conosco. E hoje não é diferente. Não, Miss. não mudou nada. Sim, Mas eu muito digo mais assim, agora, né? outras religiões, porque você pode ver, queridos, que tem algumas religiões que se apoiam na Bíblia. Sim. Que tem uma Bíblia, seguem, né? Enfim, né? Eu acho que leem textos da Bíblia e tudo, né? Mas muita gente, e acredita até na Bíblia, mas o que diferencia, o que nos separa dos outros, como Moisés disse, do resto do povo da terra, é realmente essa possibilidade da presença de A Deus. doce presença. A transformação, Mirtz. Por exemplo, nós citamos agora que tem muitos amados, conhecem a palavra, mas tem medo do fogo. Do fogo que vem quando você busca Ou seja lá a o que ele presença. sai, que ele Seja um fogo de avivamento, né? né? Seja um fogo de arrependimento de pecado, mas tudo isso você tem com a doce presença do Espírito. Então, isso daí que acontecia no passado, né, era corrigida a rota. Hoje não é diferente. Hoje a presença de Deus também corrige a nossa E o que rota. que acontece? Os primeiros seres que desfrutavam dessa presença, que era Adão e Eva, por exemplo, Sim. quando é que eles fugiram dessa presença? Quando fizeram algo errado. Quando fizeram alguma coisa errada, né? E ainda assim, é bom a gente lembrar isso, que ainda assim, mesmo eles terem feito uma coisa tão errada, o Senhor veio buscar a presença deles e perguntou, onde estás? Né? Então, Deus hoje faz a mesma coisa com você que está nos ouvindo. Sim, claro. Se você nunca sentiu isso que nós estamos falando aqui, é o teu momento de se achegar ao Senhor. Né? E essa presença também, que era manifesta na época do Velho Testamento, nós vamos ver, por exemplo, no mesmo livro de Gênesis, Gênesis 24, 40, a respeito de Abraão. No verso 40 diz assim, ao que ele me disse, o Senhor, em cuja presença eu tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho. E da minha parentela e da casa do meu pai, tomarás mulher para o meu filho. Sim, quando mandam buscar uma esposa para o filho. O Senhor, na presença de quem eu tenho andado. Você veja, eu queria usar o termo, eu tenho andado na presença dele, né? Todas as vezes que ele era questionado, quando ele foi lutar também com os 3 reis, né? Que aqui disseram para ele não ir, porque ele já estava de idade. Ele falou, não, eu não estou sozinho, né? Na presença, a consciência de Deus dessa está presença, comigo. né? E Deus manifestava essa presença de maneira muito clara no Antigo Testamento, em vários dos heróis do Antigo Testamento, né? Sim. Por exemplo, Samuel, desde pequenininho, ele já tinha consciência da presença de Deus com ele, chamada pelo nome e tudo mais, né? Eu diria que o nosso Deus não mudou, Mirtz. Ele intensificou isso. O problema é o homem ouvir e atender Deus e correr para a presença. Discernir, né? Discernir. Sabe, porque Davi, que eu acho que depois de Moisés foi o que mais experimentou a presença dele, uma das coisas que ele diz no Salmo 51:11, ele diz assim, não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta para fechar essa conversa. Para nós, a beleza não é vazia, ela vai muito além do que se vê. Ajudamos mulheres a enxergar e realçar sua personalidade, sem transformar sua identidade. Nosso objetivo é que cada mulher saiba que foi criada com um propósito e que seu valor é único. Amamos o conceito de ateliê, pois se assemelha a um lar, um lugar aconchegante. Oferecemos diversos serviços como manicure, pedicure, química capilar, estética, maquiagem, penteado, noivas.
Venha nos conhecer. Você vai amar. Nós estamos de volta. Nós estamos falando mais uma vez, porque é importante quantas vezes a gente puder e pegar os enfoques que puder a respeito Sim. da presença de Deus, né? Porque eu fechei o bloco com o rei Davi dizendo assim: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito, porque é a tendência que a gente tem de pensar quando a gente faz alguma coisa errada, né? Sim. Porque nós vamos errar sempre, sabe? Queira ou não, às vezes involuntariamente, né? Sim. Enfim, nessa imperfeição, né? E esse ponto que você falou de errarmos, tem muito a ver com presença. Porque quando você erra e continua achando que você está certo ou errado, Porque está porque longe da você presença, está longe da né? presença. Mas quando você erra e o Espírito te constrange ao arrependimento, fica cada vez mais rápido. Você volta para a presença e automaticamente você se arrepende e pede perdão. Não, né? e tem a ver isso que você está falando, até com que, por exemplo, o mundo diz assim, diz-me com quem você anda, eu te Sim. direi quem és, né? Sim. E a Bíblia tem alguma coisa parecida, porque a Bíblia diz assim, que as más companhias, elas corrompem os bons costumes, né? Então, quando você realmente está na presença de Deus, ele é o diferencial. Ele te dá discernimento. Sabe? Ele que dá discernimento. Sim. Porque, como eu estava falando, o rei Davi, por exemplo, que era o que mais desfrutou dessa presença, talvez depois de Moisés, como eu disse, quando ele precisou estar no meio dessa gente que a gente chama de má companhia, que foi o tempo da caverna de Adulão, Sim, né? ele andou com eles, Ele andou eles com ajudaram. eles um tempão. A Bíblia diz que eram os oprimidos, os ladrões, enfim, era a escória da sociedade. Sim. Sabe? E Davi teve que ficar com eles muito tempo. Na verdade, foi o primeiro exército dele, né? E tudo mais, né? Parece que foi coisa de 10 anos, né? Ou mais. Sim. Aí a gente pergunta quem influenciou quem, né? A presença de quem foi tão forte a ponto de, né? Ali a gente pode ver que foi a presença de Deus em Davi. Em Davi, sabe? Porque, queridos, é assim na nossa casa. Eles não têm também essa história de falar que a fruta não cai longe do pé, tudo igual, enfim, porque de fato pais filhos copiam os pais, né? Não adianta pai tentar ensinar falando uma coisa e fazendo outra, porque o que vai valer é o que você faz. É o que faz, né? Sim. Vai ficar. Então, andar na presença de Deus é assim, o que vai valer, porque nós estamos falando agora de andar na presença, né? Sim. É o que você recebe, é o modelo. É o modelo. E nós lembramos, Mirtes, também quando o Senhor diz, anda na minha presença e ser perfeito. Quer dizer, se você quer ficar cada dia, porque a missão do cristão é ficar cada dia mais parecido com Cristo. É para isso que nós somos chamados, para sermos. Somos pecadores, erramos muito, mas estamos aqui para ser transformados pelo Senhor. E Ele diz, anda na minha presença e ser perfeito. É muito forte essa palavra. Então, quanto mais você buscar andar na presença de Deus, é andar segundo os ensinamentos dele, andar junto com ele. E eu digo, se é ordenança, querido, é possível. Sabe? Sim. É possível, porque jamais Deus iria ordenar alguma coisa que nós não conseguíssemos, né? E, por exemplo, a palavra diz assim que quando 2 ou mais estão reunidos, ele está no meio. Sim. Este é o sentido de vocês vão poder me perceber. Ele está em todos os lugares, ele vê tudo e todas as coisas, mas ele dá essa promessa. 2 ou mais reunidos, né, em meu nome, né, eu estou ali. Eu estou ali e você pode perceber, né? O salmista, Salmo 89, no 7 e 8, ele diz assim: um Deus sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos, e temível mais do que todos os que estão ao seu redor. Ó Senhor dos Exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor, e com a tua fidelidade ao redor de ti? Então, sabe, a gente tem que ter noção deste poder, dessa presença no nosso meio para aproveitar isso como cristão. Sim. Né?
Até o Billy Graham costumava dizer que quando você se afasta um pouquinho da presença de Deus, o inimigo já está com um barquinho para te levar mais longe, né? E é verdade. Então, quando há esse chamado da presença, por que a gente fala na presença? Para desmistificar mesmo, né, Mirtz? Essa questão de presença de Deus ser só aquele barulho, o fogo do Espírito. Pode até ser, mas não é sempre assim, né? Mas até você está buscando só isso, né? Buscando só uma emoção, só um momento, né? Eu gosto, por exemplo, Mirtz, de sentir a presença de Deus cantando hinos, né? Quando você louva, quando você adora, a palavra de Deus fala que a função dos anjos é adorar o tempo todo, né? Então, a nossa função também é adorá-lo. Então, a presença tem a ver com louvor, com leitura bíblica, com a paz, com os frutos do Espírito, como nós falamos. E eu amo cozinhar, servir a mesa, arrumar a mesa, cuidar das crianças. Tudo isso, a gente ama fazer isso na presença de Deus, com sabedoria. E a palavra diz que, por exemplo, Deus não se manifesta em locais onde Ele não é temido, onde Ele não é reverenciado, né? Então, a gente sabe disso. Então, pode haver um ambiente, se você está achando que é o ambiente, pode ter um ambiente com o louvor mais lindo do mundo. Pode ter a palavra mais maravilhosa do mundo, a ação eloquente, a oração eloquente tremenda. Sabe? Se Deus não foi o motivo de tudo aquilo, se tudo isso não, você não vai sentir nada mesmo, sabe? Porque você pode até, nesse caso, se arrepiar, emoção, né? Chorar, sentir emoção, porque alguns cânticos, algumas coisas... Mexe com a alma. Mas ele vai ser só isso, só vai ser uma emoção. Né? Como tantas outras, né? E qual é o diferencial? A gente já deu na nossa conversa, a resposta disso é que, se for assim, do jeito que eu estou te falando, vamos supor que tenha acontecido no domingo. Tá? Você veio, você se emocionou, chorou, achou que estava tudo... E amanheceu ruim na segunda-feira, na terça e na quarta, se aquele culto não te sustentou nesses dias, realmente era mais emoção, não era? Porque a presença de Deus, e a Conceição falou isso como spoiler para você desde o começo, ela tem que ter um resultado. Deus se manifesta, tem que produzir fruto, tem que produzir arrependimento, enfim. Eu digo, Mirtz, sempre falamos isso no rádio, né? Não tem como dizer que anda e vive na presença de Deus sem ter uma vida transformada. Sim, não Porque tem como. Deus é um Deus transformador. Sim. Né? Essa vida abundante que você fala, né? Não quer dizer, amados, que vocês não tenham problemas. É diferente. Os problemas vêm, as dificuldades vêm, todos. Eu brinco até, Paulo pagava aluguel em Jerusalém no final da vida e feliz por causa da presença. Então, a presença de Deus é algo sobrenatural, Mirtz. Você tem as suas dificuldades, mas Deus está ali presente para te fazer desfrutar dos frutos do Espírito, né? Então, Isaías 29:13 diz assim: por isso o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim com sua boca, e com os seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o coração, e o seu temor para comigo consiste em mandamento de homens aprendidos de cor. Sim. Né? O que Deus quer é o meu coração e o teu coração. Então, quer dizer, não é a minha emoção, a emoção da minha alma. Ele quer realmente um coração transformado. Sabe? Né? Então, de repente, está muito emocionado, louvando ou cantando, como diz assim, de repente, é só na boca, nos lábios, não muda, sabe? Né? Não muda nada no teu viver diário. Porque ser igreja, Mirtz, não é o culto do domingo. Ser igreja é lá no meu trabalho, é no meu convívio social, é com meu vizinho, é com meus netos, com meus filhos. Ser igreja é onde eu estou. Ali eu exalo o bom perfume de Cristo, que é a presença de Deus. Outra coisa que a gente pode ver em Êxodo 20:20 diz assim: respondeu Moisés ao povo, não temais, porque Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Quando eu disse que aquele povo que temia da presença, uma das maneiras que Moisés encontrou de falar, não recebam essa presença
sem temor, sem De qualquer medo, maneira, né? sim. Sem medo, porque vocês vão aprender. Ele vem para justamente ensinar aquilo que ele quer, reverenciá-lo, temê-lo, né? E essa questão do temor, Mirtz, também é importante a gente falar que o temor é o quanto o temor e tremor que ele fala, é o quanto nós consideramos Deus. Essa questão da presença é o quanto você considera Deus. Faça uma ideia, Moisés, Mirtz, cuidando das ovelhinhas, e de repente ouve uma voz assim, tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que você está é santa. Imagina essa presença. E esses heróis todos, Moisés, Davi, esses que nós chamamos, todos eram pessoas como eu como e você, nós sabe? Podemos ter experiências hoje, né? Experiências de visitação de Deus, independente disso. E a gente diz temor tantas vezes, e você tem que separar isso de medo mesmo, porque a palavra de Deus diz que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. O tremor e o temor. Então não pode ser mesmo com Chega medo, com intrepidez, né? Na presença de Deus. Mas sabe o que? É que a maioria das pessoas, a gente conversa sobre isso, que a maioria das pessoas forma uma imagem mental de Deus. Fica até com medo de Deus, né? E daí, dependendo dessa imagem mental, fica mesmo, sabe? Né? Então, tem medo de ser fulminado, como antigamente. Igual acontecia, igualzinho, sabe? Sim. Ou se fez alguma coisa. Mas a boa notícia, a Conceição também já deu. Na hora que você ficar muito preocupado com isso, significa que Deus estava por perto, porque o constrangimento vem justamente do Espírito, sabe? Porque se o Espírito não está presente, você vai deitar e rolar nos seus erros, no seu pecado. E vai achar que o mundo está errado e você está certo. Vai achar que está tudo bem. Sim. Então, esse próprio constrangimento, essa coisa é do Espírito. E é terrível, né? Porque às vezes é uma coisa tão pequena e olha, você passa 3, 4 dias pedindo perdão, se remoendo, porque à medida que você vai crescendo em Deus, vai fazendo mal. Mais sensível. Você fica mais sensível. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais da presença, mais você vê que você é pecador mesmo. Que Deus é misericordioso. E sabe, a gente tem experiências assim antes. Antes você fazia alguma coisa, tá bom, era pecado, você se arrependia, confessava, e tudo bem. Agora, às vezes, a mesma coisa do mesmo tamanho, te faz muito mal, não é? Mas, né, te faz muito mal e você quer mudar. Porque realmente... Deus está trabalhando no seu coração. E você está sentindo muito mais perto, né? Quando tem esse sentimento de que a Mirtz está falando, que é muito gostoso, que você faz alguma coisa que aos olhos das pessoas não é nada, mas de repente aquilo te incomodou, aí corra para a presença de Deus, se arrependa daquele pecado, peça perdão, aproveite esse momento dessa doçura, porque esse é o melhor momento, né? Tem um texto em Atos 10, eu acho que eu vou começar no 30, diz assim: respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora eu estava observando a minha casa, a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão com vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se esse hospedado em casa de Simão, o curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir o que foi ordenado da parte do Senhor. Coisa linda, convicção de que Deus estava ali. Então, ele diz assim, olha, eu senti essa presença, Deus estava lá, e agora nós todos juntos vamos testificar na presença de Deus, vamos ouvir testificar tudo que você tem que falar para mim. Isso é maravilhoso. Então, a gente vai encerrar então com essa fala para ficar no seu coração, tá? Convidando você para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.